Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, a aula de número 33. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para que vocês façam suas anotações, possam responder as atividades e possam também fixar melhor, gravar melhor o que a gente está conversando aqui, o nosso conteúdo. Então, caderno, caneta, lápis, tudo que for necessário para que vocês possam fazer essas anotações fazem parte da aula, então não deixem de ter em mãos os materiais, ok? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as atividades econômicas dentro do continente americano, na América. Na aula passada a gente conversou mais ou menos sobre questões econômicas mais relacionadas aos blocos econômicos, aos mecanismos de integração. Porém, era restrito à parte da América do Sul e hoje a gente vai conversar no continente como um todo, na América toda. Então, o nosso objetivo é apontar as atividades econômicas presentes no continente americano. Então, vamos conhecer o que os países, eles principalmente produzem dentro do continente americano. A América é um continente muito rico. No entanto, essa riqueza ela se encontra repartida de uma maneira um pouco desigual, tanto no interior de cada país quanto no conjunto do continente. Então, isso depende de cada país, ali se encontra de uma maneira desigual, porque tem países que têm mais potencial de desenvolvimento que outros, tem países que eles já têm alguns pontos mais desenvolvidos que outros, setores econômicos mais bem amparados do que outros, Por exemplo, os Estados Unidos têm a sua economia forte, em todo e qualquer setor a economia deles é muito forte. Em comparação com o Brasil, por exemplo, já fica meio distante, já fica essa desigualdade ela fica visível. Os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, eles apresentam uma economia avançada e muito industrializada. Enquanto grande parte da porção da América Latina, o restante, então, Estados Unidos e Canadá, América anglo-saxã, e o restante dos países é a América Latina. Então, essa parte latino-americana permanece em situação de subdesenvolvimento e dependência comercial e financeira. Então, os países ao norte, eles têm um quadro econômico bem desenvolvido. Então, como a gente comentou, todos os setores eles funcionam de uma maneira mais expressiva, principalmente ali a questão industrial. Já os países latino-americanos, por um contexto histórico realmente, eles têm essa questão econômica, esse desenvolvimento econômico mais tardio e mais subdesenvolvido. Então, a agropecuária, vamos começar por esse primeiro ponto, da América anglo-saxã. A produção agropecuária ela é bastante diversificada dentro do continente americano e na América anglo-saxônica ou anglo-saxã, vão ser sinônimos, a agricultura ela se destaca como uma das mais desenvolvidas do mundo, empregando técnicas modernas, como a seleção de sementes, uso intensivo de fertilizantes para a correção de solos e agrotóxicos no combate a pragas. Então, todas essas questões biológicas e tecnológicas auxiliaram, então, esses países, essa porção ao norte do continente americano para que eles se desenvolvessem, tivessem uma agropecuária mais forte, Então, tudo isso auxilia, porque quanto melhor for o seu solo, quanto menos pragas, afetarem ali a sua lavoura, mais, volume ali de produção você vai ter. Então, auxiliado também a um alto grau de mecanização, isso tudo contribui para se reduzir o número de trabalhadores rurais, porém, o que favorece produtividade. Vocês lembram que algumas aulas anteriores a gente comentou sobre essa questão de tecnologia no campo, a gente conversou sobre tecnologia e trabalho envolvendo o campo também, de como, apesar dessa mecanização, desse aumento de tecnologia dentro do campo, dentro desse setor, ele ter diminuído o número de trabalhadores rurais, porém, se nós formos analisar a cadeia produtiva como um todo, o número de trabalhadores ele aumenta, e a produção também ela vai aumentar, a produtividade aumenta com isso. É o que acontece nos Estados Unidos ali.
né, não só Estados Unidos como o Canadá, esses países mais ao norte. É o que acontece, então, eles têm os chamados belts, ou cinturões agrícolas dos Estados Unidos. São porções em que, né, a gente tem alguns produtos, né, que são cultivados em determinadas áreas, que são chamadas de cinturões. Belt é cinta, então esses cinturões de produção agrícolas nos Estados Unidos. Entre os principais, né, belts, a gente tem o Wheat Belt, que é o trigo, o Corn Belt é o milho, o cinturão do milho, o Cotton Belt é o cinturão do algodão, né? Então são produtos os quais, né, o Estado americano ali ele produz, né, de uma forma intensiva, né, utilizando tecnologia, utilizando questões ali que a gente viu para corrigir solo, anti-praga, então tudo isso eles utilizam, né, nessas produções, o que faz com que a produtividade desses produtos ela fique aumentada. O investimento em tecnologia torna os países da América Anglo-Saxã, então, grandes produtores agrícolas, principalmente trigo, soja, centeio, cevada, produção voltada para o mercado interno. Então, é interessante notar isso, que o Brasil, por exemplo, ele é um grande produtor, mas ele exporta. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem uma região, né, a região ali oeste, a gente é um grande produtor agropecuário, né, a gente produz animais para venda, né, o porco, as galinhas. Porém, o que nós produzimos na agricultura para alimentar, né, tanto a população quanto essas criações, não é o suficiente. Nós precisamos importar, né, produtos para que o resto se desenvolva. Já os Estados Unidos não. O que eles produzem, eles conseguem consumir ali internamente. Então, a produção deles é principalmente voltada ao mercado interno. Então, é um diferencial aqui entre Brasil e Estados Unidos. Então, os belts aqui, ó, esses cinturões, essas regiões. Cinturão do algodão, o Cotton Belt, que vai ser esse verdinho mais clarinho aqui, ó, o Cotton Belt. Depois a gente tem o cinturão de laticínios, né, queijo, leite, então o Dairy Belt, vai ser essa corzinha mais laranjinha, aqui em cima. A gente tem o cinturão do milho, o Corn Belt, depois aqui. O cinturão do trigo, Wheat Belt, que a gente vai ter aqui. A fruticultura, né, as frutas em geral, aqui, ó, Fruit Belt. O Manufacturing Belt, daí são as indústrias, né, são já mais indústrias pesadas, nesse pontilhado, então, ó, pega alguns outros cinturões ali também, da pecuária, da policultura e da criação de gado. Então, esses são os principais cinturões, ó. É por isso que são cinturões, que são regiões, né, que atendem a essas demandas aqui, que produzem um tipo de cultura. Então, isso vai do solo, vai do clima, né, a localização, tudo isso influencia. Então, eles se utilizaram da sua posição geográfica para que esses produtos fossem cultivados nesses belts. Na pecuária, são adotadas tecnologias avançadas, né? Assim como a gente viu na agricultura, a pecuária também se utiliza, né, dessa questão tecnológica, que aumentam, então, a produtividade. Por exemplo, inseminação artificial, então, né, são feitas inseminações para que nasçam mais, né, filhotinhos ali daquela determinada animal, modificação genética para que eles sejam mais fortes, eles sejam, não morram, né, tão facilmente, sejam mais saudáveis. Essas modificações genéticas fazem com que aquele determinado animal ele vai nascer com uma característica melhor. Técnicas também empregadas no circuito de carnes e nos pampas, que também é utilizado no Brasil. Aqui essas técnicas também são utilizadas, né, nos pampas argentinos e nos pampas brasileiros. Então, essa tecnologia está presente também aqui para nós. Aí a gente vem para a América Latina com essa questão da agricultura. Então, vimos, né, a porção norte do continente americano, que tem, né, um alto grau de especialização, né, um alto grau tecnológico envolvido em produção. Em contrapartida, na América Latina. Em vários países da América Latina, grande parte da produção agropecuária é voltada para exportação. Então, lembram a diferença? Nos Estados Unidos é
é consumido, é um mercado interno mesmo, então vai para a agricultura, vai para outros tipos de indústria, então os belts eles atendem o mercado interno. E já na América Latina é voltado à exportação e praticada em extensas propriedades monocultoras. Então a gente vê o predomínio de cultivo de um tipo de produto, né, a monocultura. Essa estrutura, ela é uma herança dos tempos coloniais, né, das plantations, que são o que? Grandes áreas, né, de monocultura, onde é produzido um tipo de produto, como a cana-de-açúcar, né, a banana ali, o exemplo, e são destinados à exportação e cultivados por mão de obra escrava. À época, né, era cultivado por mão de obra escrava. Plantation é isso, uma grande área com um tipo de produto cultivado por escravos. Então, essa herança colonial, hoje já não se usa mais a mão de obra escrava, né? Ainda bem que isso foi abolido, mas essa questão de uma grande área com um tipo de cultivo ainda acontece. Atualmente, países como Colômbia, Paraguai, Cuba, Guatemala continuam, né, em relação a essa economia, dependentes da exportação de produtos agropecuários, principalmente o café, cacau, cana, banana, que em geral são produzidos com emprego de técnicas tradicionais, o que resulta em baixa produtividade. Então é bem manual mesmo, são famílias, né, são comunidades, né, que se reúnem ali e plantam um determinado tipo de cultivo. Como a gente viu, né, o emprego da tecnologia aumenta a produtividade, apesar de fazer com que, né, a mão de obra ali que está trabalhando no campo ela diminua, a rede como um todo aumenta, né? Então, como aqui a gente não tem emprego tecnológico, a produtividade vai ser baixa. Então, a competitividade com mercados internacionais, ela fica bem mais restrita. Os investimentos em mecanização, fertilização, drenagem, recuperação do solo, né? Tudo o que precisa fazer para que a produção aumente é escasso ou não existe. A indústria. Então, passamos da agricultura agora para outro setor, que é a indústria. Na América anglo-saxônica. No continente americano, a indústria é a atividade econômica do setor secundário, né? Isso nós já sabemos, e se concentra ali na América anglo-saxônica e em algumas regiões da América Latina. Os países da porção anglo-saxã são os mais industrializados e são os que desenvolvem, né, e utilizam mais tecnologia de ponta, ou seja, aquela de última geração, aquela que está na ponta da cadeia. No Canadá, as cidades de Ontário e Quebec se destacam como centros industriais. A siderurgia, então a produção do aço, é um dos setores mais importantes no Canadá, no país ali. Já nos Estados Unidos, se formou uma das maiores e mais antigas áreas industriais do mundo, conhecida como Manufacturing Belt. Lembra que eu mostrei no mapa para vocês o Manufacturing Belt? Então, é o cinturão, né, das indústrias ali, que concentra as tradicionais indústrias dos ramos automobilístico, siderúrgico, metalúrgico, mecânico, têxtil, aeronáutico e naval. Então, algum daqueles produtos, por exemplo, o Cotton Belt, que é do algodão, o que eles produzem vai, então, para esse belt industrial ali na produção têxtil. No sul dos Estados Unidos, há uma região industrial recente, conhecida como Sun Belt, ou Cinturão do Sol, onde se destacam as indústrias dos ramos aeroespacial e petroquímico. Então, a gente tem esses dois cinturões, né? O Manufacturing Belt e o Sun Belt. Aqui, ó, Manufacturing Belt, aqui em cima. Acho que a cidade, uma das mais conhecidas é Detroit, né? Que é uma cidade bem industrial. E depois a gente tem em amarelinho aqui o Sun Belt, ó, que são as outras regiões. Aqui, ó, Sun Belt. Então, esse cinturão como um todo aqui. Indústria e tecnologia, né? Então, como a gente viu que é uma região mais industrializada, até o emprego da tecnologia, como a gente viu, é o de ponta. Então, Estados Unidos e Canadá dedicam parte relevante do seu orçamento a pesquisas, educação e formação profissional. Então, os países, eles investem nisso para que os meios de produção, eles garantam, né, uma alta produtividade,
garantam com que a economia ela obtenha um retorno mais elevado. Então, os países investem em pesquisa, educação, formação profissional. E esses países eles abrigam as principais zonas de desenvolvimento tecnológico, que são chamadas de tecnopolos, com destaque para a Califórnia, a região dos Grandes Lagos, né, que são localizadas nos Estados Unidos. No oeste dos Estados Unidos, na região conhecida como Vale do Silício, na Califórnia, se concentram as indústrias de tecnologia de ponta, informática, eletrônica, robótica. Então, o Vale do Silício é a região mais conhecida em relação ao desenvolvimento tecnológico e foi de lá que surgiram os principais, não vou dizer indústrias, mas os principais tecnologias que a gente utiliza hoje. Vamos ver quais são? Ó, a gente tem, lá se concentram então Facebook, Yahoo, Google, YouTube, Twitter, tudo veio daqui, do Silicon Valley, do Vale do Silício. Então, nessa região, né, é uma concentração tecnológica de desenvolvimento tecnológico intenso. Então, um é vizinho do outro. Então, aqui a gente tem essa concentração, né, de pesquisa e desenvolvimento. Já na América Latina, né, em contrapartida, o processo de industrialização começa a partir do final do século XIX. Então, lembrem que na América Latina, né, como um todo, esse processo de industrialização ele foi ocorrer muito depois da própria Revolução Industrial, ali 150, 200 anos depois que a Revolução Industrial já tinha acontecido. Aí sim que ela foi chegar para os países latino-americanos. Isso também explica esse atraso em relação ao desenvolvimento, né, industrial dessa região. Até aí, a região, até o século XIX, a região se caracterizava por ser uma grande exportadora de origem, né, agropecuária, de produtos agropecuários, minerais, especialmente gado, ouro e prata. Lembrando que, né, os países da América Latina eram colônias de exploração, então tudo isso ele era retirado daqui, né, em benefício do país que estava explorando, né, Portugal, Espanha. A base econômica, então, da região, antes do começo do século XX, era agrária e mineradora. E a demanda interna por bens manufaturados ou industrializados era suprida mediante troca por produtos de origem estrangeira, especialmente inglesa. Então, lembrando que o Brasil, por exemplo, ele teve, né, o seu advento industrial a partir do quê? Né, quando a gente tem um dos pontos é essa o país ele passa a produzir aqui quando tem as guerras e a gente não consegue mais importar produtos. Então essa substituição da importação, ela acelera o processo de industrialização do Brasil, né? O que ocorria aqui na América Latina como um todo. A partir então do final, ali dos fins do século XIX, começa na América Latina um processo de industrialização, né, denominado processo de substituição de importações. Ele foi impulsionado pelo quê? Pelo Estado, então o próprio governo investindo nisso, capitais de origem nacional e capitais de origem estrangeira. Então, no primeiro momento, né, o Estado investindo, né, o Estado ele trazendo... O Estado, quando a gente fala, é o país, né? Por exemplo, o Brasil. Então, o Brasil, ele investiu nessa questão de indústrias de base, siderurgia, energia, transporte. Aí, depois, capital nacional. A gente, aqui no Brasil, vou trazer exemplo como exemplo o Brasil, né? Foi utilizado o capital do café, né? O dinheiro do excedente do café. E, mais tarde, capital de origem estrangeira foi quando o próprio governo convidou empresas estrangeiras para se instalarem aqui e essa questão industrial ela se alavancar. Então, esse é o processo que aconteceu na América Latina como um todo. Desde o começo do século XX até 1974, 80, impulsionado por essas três formas de capital que a gente viu, Estado, capital de origem nacional e o capital estrangeiro, a América Latina conseguiu desenvolver suas forças produtivas na indústria e nela construir um forte mercado interno, tanto de bens de capital quanto de bens de consumo geral. Então, a industrialização, né, só para ilustrar. Enquanto o Estado investia na formação de um departamento produtor, né, de meios de produção, setores de mineração, siderurgia,
energia, petroquímica, transporte e comunicações, né, como a gente comentou, né, no geral. Tanto nacionais, os capitais privados, tanto nacionais quanto estrangeiros, eles investiam na criação de um departamento produtor de meios de consumo, veículos leves, eletrodomésticos. Então, o Estado, ele dava a base, né? O governo, ele deu a base e, sob essa base, as indústrias, elas se instalaram. Ao longo, então, dos anos 90, houve a chamada abertura de mercado, onde a maioria das empresas de base criadas pelos governos foi vendida ou privatizada. Então, a partir da década de 90 houve essa mudança, né? O governo, ele retirou de si essa responsabilidade, né, dessa indústria de base, dessa base criada, e ofereceu a indústrias para que essas indústrias elas se privatizassem. Isso aconteceu na América Latina como um todo na década de 90. Hoje, países como o Brasil, na área caracterizada como o polígono industrial do Sudeste, que é onde essa questão industrial ela aconteceu de forma mais intensa, no Brasil, nessa região, no México e na Argentina, se concentram as principais e mais modernas indústrias, né, do território latino-americano, com variados tipos de indústria e produção diversificada de bens. Então, dentro da América Latina, Brasil, México e Argentina são os países que mais conseguiram se desenvolver industrialmente, que mais conseguiram se modernizar, né, que aproveitaram esses investimentos, que souberam fazer, né, dessas oportunidades com que seus parques industriais eles crescessem. Salvo, né, as ressalvas ali, alguns problemas pelo caminho, né, ou questões econômicas externas ali, crises econômicas externas, mas mesmo assim são os 3 países que mais conseguiram avançar em questões industriais. No Brasil, existem também os tecnopolos, como nos Estados Unidos, a gente viu lá o Vale do Silício, e no Brasil a gente tem em Florianópolis, no Recife, em Campinas, São Carlos, São José, né, cidades em São Paulo, tem grandes centros de pesquisa, empresas e universidades que trabalham nessas questões tecnológicas, nesse desenvolvimento de tecnologia. Daí tanto para pessoas físicas, como nós, tecnologias do dia a dia, aplicativos, quanto para as indústrias, né, empresas grandes e até para o próprio governo. Então, os vales do silício brasileiro aqui, a gente tem um mapa mostrando comércio e serviços, né, que esse é o último setor. Então, a gente vê a agropecuária, indústria e o comércio e serviços. A partir da década de 70, o desenvolvimento e a implantação de novas tecnologias na indústria, além da modernização do campo, favoreceram a urbanização e o crescimento do setor terciário. Então, quando você tem, né, os outros setores funcionando, trabalhando, você vai ter consumo. Então, isso faz com que o setor terciário, que é o setor de serviços, né, comércio e serviços, ele possa acontecer. A mão de obra dispensada pelos setores primário e secundário migrou para o comércio e para a prestação de serviços. Então, além do dinheiro circulando, você vai ter, né, mais pessoas disponíveis a trabalhar. Atualmente, o setor terciário compõe parte expressiva da economia de países ricos e pobres, ocupando a maior parte da população economicamente ativa. Então, é esse terceiro setor que mais emprega, né, em qualquer país, porque as pessoas consomem, né, então elas precisam receber serviços, elas vão em busca de produtos. Então, o terceiro setor é o que mais emprega, é o que mais gera renda. As cidades são as principais áreas de concentração dessas atividades, né? Porém, em quase todos os países da América Latina, que são industrializados ou não, elas não conseguem, né, absorver o grande contingente de mão de obra dispensada pelo setor primário. Então, apesar de nós termos, né, esse consumo intensivo, essa alta demanda, né, de emprego e de procura de produtos, ainda assim não é todo mundo, não é toda mão de obra que vai conseguir ser absorvida por toda e qualquer indústria. Essa situação ela resulta em falta de políticas públicas adequadas e agravou problemas sociais, né? Aumentou o índice de favelas, né? A favelização, o desemprego, criminalidade, entre outros. Então, apesar desse grande desenvolvimento, esse grande salto, né? Os países se tornaram urbanos, se tornaram consumidores, mas não é todas as camadas da população que conseguem ser atendidas e elas acabam ficando à margem, né? Então, ocorrem esses problemas urbanos e sociais. E
é isso, gente. Então, nós vimos esses setores econômicos, né? Os 3 setores ali econômicos dentro do continente americano como um todo. Comparamos um pouco a América Latina com a América Anglo-Saxã. Vimos essas diferenciações e elas são principalmente históricas, né? Devido ao processo de formação dessas regiões. Então, não deixem de fazer as suas atividades. Se vocês querem pesquisar mais, querem se informar mais, busquem mais informação, né? Como eu sempre comento aqui com vocês, não se limitem ao que a gente conversa e usem, né, a internet, essa ferramenta, de uma forma inteligente. Então, busquem mais informações. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!